Todo mundo me conhece, né? Mas meu nome é Natália, eu sou esposa do Felipe, nós somos casados há 5 anos. Sou mãe de 3 filhos, a Pietra, de 3 anos, a Aurora, de 2 anos, e o Olavo, de quase 8 meses. E hoje nós fomos designados para falar um pouco com vocês sobre a maternidade e a paternidade, exatamente porque nós não aprendemos isso quando deveríamos, né? Essa pincelada que a Laís deu é só para aguçar a nossa mente e nos trazer à luz coisas que muitas vezes nós nunca escutamos falar a respeito. Mas quando a gente enxerga a verdade, algo nos puxa para ir atrás. Então, sintam-se à vontade para depois ir lá chamar ela no privado e pedir referências para que a gente possa estudar mais e ir mais a fundo nesses assuntos tão importantes. Como ela disse, cada um dos tópicos que ela falou, a gente podia entrar e fazer 2 aulas sobre cada um. E a mesma coisa eu digo a respeito do que eu vou dizer. Nenhum de nós que vamos falar para vocês aqui, qualquer dia que seja, somos experts naquilo que a gente está falando. Nós só fomos a fundo procurar um pouco mais daquilo, um pouco mais, para arranhar a superfície e estudar e poder compartilhar os conhecimentos, tá? Bom, naturalmente nós dividimos o tema, então eu vou falar para vocês sobre maternidade e o Felipe vai depois discorrer um pouquinho sobre a paternidade nos dias de hoje. Antes da gente começar a falar sobre ser mãe de fato, que é a maternidade, né? Nós precisamos refletir sobre nós como mulheres. Antes de sermos mães, nós somos mulheres. E eu quero trazer, eu escolhi trazer para vocês qual é a natureza da mulher. Porque a maternidade, ela tá ligada lá na raiz da natureza da mulher. Então, escolhi trazer esse tópico para a gente tratar. Né? Qual que é a natureza feminina? A nossa natureza é se entregar sem voltar atrás às coisas que nós fazemos. Nós temos uma grande inclinação a enfrentar a dor, mesmo sentindo medo. Eu vou dar um exemplo de contraste entre o homem e a mulher. Pensa aí, vocês já com certeza passaram por isso. Quando uma mulher tem gripe e quando um homem tem gripe, né? Quando uma mulher tem gripe, ela passa por cima das dores, dos desconfortos, do nariz escorrendo, de tudo isso para fazer todos os afazeres que ela precisa fazer. E a gente só vai, com dor de cabeça mesmo. Nesse momento, por exemplo, eu tô morrendo de dor de cabeça. Tô com dor de cabeça mesmo, a gente faz. O homem, né, a tendência dele é ficar lá morrendo na cama. Meu Deus, eu vou morrer hoje, né? Essa é a tendência, né? Então esse é um exemplo para isso. Outro exemplo que deixa bem claro essa situação é o parto. Hoje, apesar de existirem uma via de parto que não seja natural, apesar de existirem artifícios para que o parto seja menos doloroso, seja com remédio ou não, apesar de tudo isso, o natural, a natureza do parto é sentir dor. Muita, inclusive. Mas nós mulheres olhamos para esse fato de que nós vamos sentir dor e nós pensamos, nossa, depois eu vou ter uma criança. Então a gente foca na criança e vai, mesmo com dor. Então é uma outra prova, né, da nossa inclinação a enfrentar a dor mesmo sentindo medo. A gestação é um outro exemplo disso, né? Nós mudamos totalmente o nosso corpo, o nosso volume de sangue duplica, triplica, nós desenvolvemos um órgão a mais para alimentar o nosso filho, um órgão que só existe na mulher e só existe enquanto ela está grávida. E através desse órgão nós doamos o nosso sangue para o nosso filho, para que ele possa se alimentar, para que ele possa respirar, para que ele possa ter tudo o que ele precisa. Percebam que tudo que eu estou falando aqui, eu estou falando sobre entregar. Eu me entrego à dor para que eu possa ter um bem maior. Eu entrego meu sangue para que eu possa ter uma alma, uma vida sendo gerada, né?
Por conta dessa entrega, é natural da mulher ter uma preocupação ativa com relação às coisas do mundo. Então a mãe escuta a criança chorar, a primeira coisa que ela faz, ela já olha. Mesmo que às vezes nem seja dela, né? Ela já quer ver o que está acontecendo. O homem fica de boa lá, tô de boa. A mulher não, né? Ela já olha. A mulher tem essa preocupação ativa em relação às coisas do mundo. E não só em relação aos filhos, em relação às coisas do mundo. Eu estava aqui agora, enquanto a Laís falava, e eu estava aqui. Meu Deus, diminui essa chuva, porque minha voz é tão mais leve que a da Laís. Será que o pessoal vai escutar? Imagina, gente, que preocupação é essa? Mas é da nossa natureza, né? Por exemplo, quando a gente está grávida, nós mudamos a nossa alimentação totalmente para que a gente possa nutrir o nosso bebê, né? Nós mudamos os nossos comportamentos. Quando a criança nasce, a gente se preocupa com o sono, a gente se preocupa com a alimentação, a gente se preocupa se está desenvolvendo bem. Daí a criança cresce, a gente se preocupa com a educação, a gente se preocupa com isso, com aquilo. Não que o pai nunca se preocupe, não é isso. Mas a natureza, ela é diferente. A natureza da preocupação da mulher é diferente. E aí eu trago um outro ponto para vocês. Quando nós não temos filhos, e aí? Será que a mulher que não tem filhos, ou que os filhos já são crescidos, a minha mãe, por exemplo, será que ela não tem preocupações? Ela tem preocupação, por exemplo, a minha mãe com o bem-estar dos pais dela. Mas tem. E aqui eu vou trazer para vocês mais um exemplo de contraste. Os meus 4 avós são vivos. A minha mãe hoje cuida dos meus avós, pais dela, né? E eles moram na fazenda, mas 3 dias por semana eles moram na casa deles aqui para ir no médico, ir na academia, ir em todos os lugares que tem que ir. Meus avós, por parte de pai, moram aqui na cidade, né? A minha avó, mãe da minha mãe, recentemente terminou um tratamento de câncer. E todas as vezes que a minha mãe ia levá-la na quimioterapia, minha mãe se preocupava em levar não só aquela fruta para ela comer enquanto estava lá, não só aquela fruta que a minha mãe leu na internet que era boa para enquanto estava fazendo quimioterapia, que ajudava a diminuir o efeito da quimioterapia, né, o efeito colateral da quimioterapia. Mas ela procurava levar a fruta que a minha avó gostava, né? Em contrapartida, o meu pai é um ótimo filho, excelente filho. Meu pai e os irmãos dele, 6 filhos, né? E minha avó teve 3 meninas que faleceram ainda quando eram bebezinhas. Gente, nenhum dos filhos dela acompanha ela em todas as consultas. Meu pai leva de vez em quando lá, aqui, quando eles pedem, não se opõe, mas quando eles pedem. Entendeu? A minha avó não quer nem saber, a minha mãe não quer nem saber. Minha mãe leva, não importa se pede ou não. Meu pai é um mau filho? Claro que não. É que não é da natureza dele. É natural que a minha mãe se preocupe e ela puxar ele para ele ir se preocupar com os pais dela. Então, eu trouxe esse ponto justamente para que exemplifique que a natureza da mulher não está só em servir os filhos, mas em servir também aqueles que estão ao seu redor e dependem da gente, né? Nosso esposo, por exemplo, também, né? Bom, e aqui eu vou trazer um tópico importante para vocês. O nosso cuidado, o nosso comportamento de cuidado para com os outros, a nossa doação para os filhos e para quem não é, o nosso constante dom de si, se faz necessário para que o ser humano entenda o valor de uma vida humana. Perceba que até agora eu só falei de doação. Sem essa doação da mulher, o ser humano não entende o valor de uma vida humana, o quanto que uma vida humana vale, quem ele é e qual é a sua dignidade. Percebam a grande missão que nós mulheres temos. O nosso olhar feminino é um olhar que gera e que restaura a humanidade. E quando eu falo humanidade, eu não estou falando de uma entidade, eu estou falando do nosso filho, do nosso marido, do nosso pai, da nossa mãe. É ali a nossa humanidade, né? É ali que a gente pode agir, né? Então, percebam que grande missão que foi nos dada. Eu quero trazer alguns exemplos para vocês saberem que eu não estou falando nada da minha cabeça. A Virgem Maria, por exemplo, ela permitiu que a salvação entrasse no mundo por meio do seu sim. Com o sim dela, ela gerou a Deus e participou da restauração da humanidade.
Isso pelo seu sim. A Santa Igreja Católica, a esposa de Cristo, ela também tem esse papel de gerar e restaurar por meio dos sacramentos. O batismo é um sacramento que dá vida espiritual. A Eucaristia é o sacramento que alimenta a nossa vida espiritual. A reconciliação é o sacramento que restabelece a nossa vida espiritual. Então percebam, gera vida, alimenta a vida, restaura a vida. Então nós temos igreja, exemplo nas mulheres, né? Nossa Senhora, a Igreja Católica, são os grandes exemplos e os nossos grandes luzeiros. Só de olhar o comportamento delas, a gente já consegue saber como nós devemos agir. Hoje, muitas de nós precisamos sair de casa para trabalhar. Sem isso, as nossas famílias muitas vezes vão ficar desamparadas. Hoje isso, infelizmente, é muito necessário, como a Laís disse, né? Foi nos imposto isso. Mas isso não tira de nós a responsabilidade de gerar e restaurar a célula da sociedade, que é a nossa família. Não tira de nós essa responsabilidade que está ligada à nossa natureza. Nós precisamos dar o tom da vida humana e mostrar para cada um dos que nos cercam o quanto uma vida humana vale e o valor, a dignidade dessa vida. Enquanto eu estava preparando essa aula, tava esse barulho aqui, pior até lá em casa, né? Aí eu estava tendo que ensinar duas pitucas a dividirem a pecinha, como que é o nome? A forminha da massinha. Elas estavam brincando de massinha e aí foram fazer lá e aí uma queria a massinha, a forminha que a outra tava na mão. Aí lá fui eu, olha, tem que dividir com a mana, tá, beleza. Mamãe, não me dá, enfim. Mediei a situação e ensinei a dividir, tá bom. Dali a pouco, fiz um bolo, o bolo ficou pronto, trouxe o bolo, isso no meio da preparação do negócio, né? Trouxe o bolo, foi pegar o bolo, fez um buraco no meio do bolo. Tive que ensinar que não é assim que a gente come bolo, que bolo a gente precisa cortar pra comer bonitinho, nananana. Tá, mas o que isso tem a ver com o seu papel de mulher, o seu papel de mãe? O que isso tem a ver? Tudo bem que você tem que ensinar isso pra criança, mas o que isso tem a ver com gerar e restaurar e mostrar o valor da vida humana, né? Pensem comigo, são coisas tão pequenas, tão fúteis, né? Que eu estou ensinando para as minhas filhas, mas se eu não o fizer, ela não vai entender o lugar dela no mundo, ela não vai entender o que ela tem que fazer nessas situações, e muito menos ela não vai dar valor na outra vida, porque ela está olhando só para ela. Ela está olhando que ela quer comer um bolo, não importa o jeito que ela vai comer o bolo, ela está olhando que ela quer cortar a massinha dela, não importa se a irmã dela quer cortar a massinha. Quando eu ensino ela a dividir com a irmã, eu estou ensinando-a o valor da vida da irmã, que ela também precisa olhar para a irmã dela. Quando eu estou ensinando que não come bolo desse jeito, eu estou ensinando que outra pessoa vai comer bolo depois e que ela merece comer uma fatia tão bonita quanto ela comeu. Bem retangular ali, não com o buracão no meio. São pequenas coisas que muitas vezes nós não damos valor e nós somos convidados a não dar, mas que são importantíssimas para dar o tom. E a gente só consegue fazer isso se a gente está presente ali com as crianças. Mesmo se a gente tem a responsabilidade de trabalhar fora de casa, a gente precisa também abraçar essa outra responsabilidade. Não é fácil, né? Mas é a nossa missão. Se a maternidade não é vivida como uma missão, mas como um sonho, como um desejo para satisfazer os nossos prazeres, um sonho que eu tive quando era criança. Se não é vivida como uma missão, mas só como algo egoísta, a humanidade vai padecer. Porque a gente não vai estar cumprindo o nosso papel. Começando pelos nossos, porque como eu disse, a humanidade é quem está aqui, do nosso lado. Uma mãe, vamos pensar numa situação aqui. Uma mãe tem 5 filhos. 4 estão com o pai em casa e ela está com o recém-nascido na UTI. Meu Deus, que irresponsável. Ela sabia que essa criança ia nascer sem cérebro. Por que ela permitiu que a criança nascesse? Meu Deus, que irresponsável. Por que ela está tendo esse 5º filho? Por que ela não parou?
Meu Deus, que... Não. Ela está ensinando tanto a criança que está lá na UTI, quanto os outros 4 que estão em casa e todo mundo que está ao redor dela, o quanto que vale uma alma e uma vida humana. É isso que nós temos que fazer. É isso que nós temos que pensar em cada ação que nós fazemos dentro de casa, como mães, esposas, filhas, netas. Eu digo neta porque se eu não visitar minha avó uma vez a cada 2 semanas, meu Deus, ela liga desesperada, perguntando o que aconteceu ou querendo ir lá na minha casa. Então nós temos todos esses papéis e nós precisamos exercê-los pensando em mostrar para a humanidade a que ela veio nesse mundo, gerá-la e restaurá-la. E a maternidade, ela não é vivida só por quem tem filho. Quem não tem filho também é mãe e também tem que ser mãe, seja ela uma irmã, seja ela uma celibatária, seja ela solteira, ou seja ela uma pessoa que não tem filhos ainda. Ela tem que viver a maternidade. E como que essa pessoa vive a maternidade? Se doando, como eu disse desde o início. Seja no trabalho, seja ajudando os pobres, ajudando a igreja, ajudando quem precisa, indo no hospital fazer visita aos doentes. Esse é o papel da mulher. Se a gente não fizer isso, a gente vai estar indo contra a nossa natureza. Contra a nossa natureza. Para que a gente consiga desempenhar esse papel, é muito importante que a gente cuide do nosso pudor e desenvolvamos uma fortaleza moral para que a gente consiga saber como agir, quando agir. Ir por aqui ou ir por ali? Será que eu escuto isso aqui, que a Laís falou, ou será que eu escuto a Igreja Católica? Mas essa voz que eu estou ouvindo, será que é da Igreja Católica ou não é? Mesmo que a voz seja de um padre. Portanto, ser a favor de aborto, ser a favor de métodos contraceptivos, DIU, pílula, laqueadura, seja lá o que for, ser a favor disso mostra como a humanidade está doente espiritualmente. Por quê? Porque eu importo mais que uma outra vida. O que importa mais é se eu tenho um carro que cabe mais um filho. O que importa mais é se eu tenho um trabalho que dê o suficiente para eu viver bem e viajar 2 vezes por ano. Entende? Então, nós não estamos cumprindo o nosso papel se nós também utilizamos esses artifícios que foram enfiados na nossa cabeça que nós temos que fazer. Entendeu? E agora eu vou falar uma coisa polêmica. Depois vocês pegam meu CPF para me denunciar. Prepara o corte. Mas a dignidade da mulher, ela passa pelo homem. Não só porque o homem veio primeiro, né, gente? Hierarquia. Não só porque o homem veio primeiro. Mas também porque o homem é quem nos abastece. É quem nos provê, nos alimenta. Ele é a injeção da mulher. Deus não cria as coisas por acaso, vocês sabem disso. Todos nós comungamos da mesma fé. Deus não cria as coisas por acaso. Olha a anatomia feminina, a anatomia masculina, quando eu estou dizendo sobre os órgãos sexuais mesmo. O homem provê e a mulher é a que é abastecida. Então, a dignidade da mulher passa pelo homem. O amor que nós dispensamos ao outro, ele precisa vir de antes de nós. Ele não sai da gente mesma. Ele precisa vir de antes de nós. Por isso que a mulher precisa dessa figura masculina. E quem é essa figura masculina? Na infância, ela é o nosso pai. Quando nós somos casados, ela é do nosso marido. E desde sempre, ela é de Deus. Essa fortaleza que nos dá. E aqui eu quero trazer para vocês, que eu acabei pulei essa parte, mas eu preciso trazer esse exemplo para vocês, um testemunho da minha vida. É uma questão bem particular, mas eu gostaria muito de partilhar com vocês. Eu sempre tive pais muito presentes, mesmo que a minha mãe tivesse, quando eu era pequena, ideias totais a favor do que a Laís nos disse aqui, totalmente feminista, com o pensamento, ela odiava ficar em casa, que meu Deus, eu vou ficar em casa dependendo de homem, eu não consigo nem pagar a minha, eu lembro dela falar isso,
Eu não consigo nem pagar minha depilação. Eu que tenho que pedir dinheiro pra ele até pra ir depilar. Ela falava bem assim. Lembro muito dela falando isso. Mas meu pai foi muito sábio, né? E a forçou a ficar em casa. Graças a Deus. Porque eu tive pais muito presentes. Até quando minha mãe trabalhou por um período. Meus pais eram muito presentes. E a babá que ia lá em casa também ajudava bastante a gente. E assim, quando eu cresci, chegou o momento de eu tomar minhas decisões, né? Eu conheci o Felipe. E quando a gente, na verdade, quando a gente namorava, não. Porque eu nunca fui pedida em namoro. Mas quando a gente ficava, né? Que babado! Quando a gente ficava, né? Chegou um momento que eu percebi que o negócio tava ficando meio sério. Porque namorando não tava, né? Eu peguei, virei pra ele e falei bem assim, é o seguinte, filho. Eu não sei de onde eu tirei essa força, na verdade eu sei, né? Mas foi de Deus. É o seguinte, eu namoro pra casar. Eu falei pra ele. Ele olhou pra mim e deu risada, ele riu da minha cara. Porque assim, ele teve uma vida, depois ele vai partilhar com vocês, né? Completamente virada. Ele riu da minha cara, mas não foi embora. Ficou e agora nós estamos aí, né? Então assim, por que eu trouxe esse exemplo pra vocês? Porque eu não sei de onde, na verdade foi de Deus, que eu tive essa força pra me impor sobre ele. Porque se eu não tivesse me imposto, eu não tinha casado com ele. E nem ele sei lá o que eu faria na minha vida, né? Nem é bom a gente ficar fazendo essas suposições. E a figura do meu pai é muito importante nisso, porque eu nunca tive uma baixa autoestima. Nunca fui a pessoa que me achei, mas eu nunca tive uma baixa autoestima. Eu sempre confiei em mim mesma. Por isso que a figura do pai é muito importante aqui, e eu trouxe nesse momento porque a mulher precisa disso, desse amor que vem antes dela. E na infância, a gente precisa do pai. A gente precisa do nosso pai que nos dá amor. Eu me lembro de quando eu era pequena, meu pai saía para trabalhar às 4 da manhã e voltava às 8 da noite. Então, quando ele ia, eu estava dormindo. Quando ele voltava, eu estava dormindo. Mas ele nunca deixou de ser presente. Quando ele saía de casa, ele ia lá, me dava um beijo e ele deixava um nó no meu lençol. E quando eu acordava, a primeira coisa que eu fazia era olhar se meu pai tinha me dado um beijo antes dele sair. E eu sabia que ele tinha me dado um beijo porque ele tinha deixado um nó no lençol. Quantas meninas hoje não precisavam só de um nó no lençol, mesmo sem beijo? Só de um nó no lençol, entendeu? Para serem mais fortes para tomar suas decisões. E eu decidi compartilhar com vocês isso porque o Felipe já vai falar, eu já estou terminando, sobre essa importância do homem na vida da mulher, da menina e do menino, né? Bom, então, voltando ao ponto, né? Essa figura masculina que nós precisamos é o nosso pai, depois o nosso esposo e desde sempre é Deus. Por isso que a mulher, ela costuma ser mais piedosa que o homem. Ela precisa de Deus. Ah, mas eu não tenho um esposo que me acompanha. Eu nunca tive um pai presente. Pois é, você tem Deus. É lá que você vai buscar a sua força. Você não está fadado ao fracasso. Então nós precisamos buscar lá a nossa força para conseguirmos nos doar, né? E aí nós temos um problema. Hoje a sociedade nos pede exatamente o contrário de tudo aquilo que eu disse para vocês. Hoje nós não podemos nos doar. Porque coitada de você, que hora que você dorme? Porque coitada de você, que hora que você come? Já parou no terceiro, né, Natália? Porque, né? Como que vocês vão viajar? Entendeu? A sociedade nos pede exatamente o contrário. E a sociedade é essa aqui, ó. Nos pede o contrário da nossa natureza. Gente, uma árvore não cresce para baixo. A natureza dela é crescer para cima. Nós não... É óbvio que se nós formos contra a nossa natureza, nós vamos ser pessoas infelizes, mulheres infelizes, esposas infelizes, mães infelizes, profissionais infelizes. E o que nós somos hoje, se não tudo isso? Temos que ir a favor da nossa natureza, a natureza que Deus criou para nós, para que nós possamos conseguirmos ser felizes e mostrar para a humanidade aqui que ela veio. E por isso a importância da educação. Se nós não nos educarmos, nós não vamos saber o que é nosso e o que botaram na nossa cabeça. O que enfiaram na nossa cabeça.
Mas Natália é muito grande, é um peso grande. Meu Deus do céu, como que você cuida de 3 crianças? Gente, eu não tenho nenhum consolo para dar, não. É pesado mesmo. Mas é porque a nossa missão é grande. Deus não dá uma missão pequena, uma missão grande, para quem não consegue carregar. E se nós ficarmos no vitimismo, tomando essas dores que colocaram em nós não vamos conseguir avançar e cumprir a nossa missão. E para finalizar, eu tenho 2 perguntas para a nossa reflexão. Cada um vai refletir em casa depois. Cada uma, né? Eu estou só reagindo e criando o meu filho, ou aqueles que estão ao nosso redor? Ou eu estou educando eles? Ou eu estou ativamente fazendo aquilo a qual eu sou chamada? Eu estou toda vermelha, né? Ou eu sou ativamente fazendo aquilo a qual eu sou chamada, que é gerar e restaurar aquela alma? Estou só reagindo ou eu estou agindo? Eu estou disposta a encarar essa missão que Deus me deu? Ou eu só estou dando desculpa? Eu não tenho babá, eu não tenho dinheiro para pagar uma empregada para ir na casa todo dia, no meu carro não cabe, os meus pais não moram aqui, o meu marido não é parceiro, meu marido trabalha das 4 da manhã às 8 da noite. Eu estou disposta a abraçar a vontade de Deus? Ou eu estou criando desculpas? Se está criando desculpa e quer continuar criando desculpa, igual a Laís falou, beleza, pega as coisinhas e vai lá para Cuba, né? Pega as suas malas e vai para onde você tem que quer ir. Mas saibam a verdade. Eu vou terminar com uma frase que eu escutei enquanto eu estava preparando essa aula, que é: tomemos as rédeas da educação dos nossos filhos, para que eles sejam como uma gota d'água que cai num lago e reverbera a sua presença. Nós possamos ajudar os nossos filhos a serem essas pessoas e fazerem muito mais do que a gente consegue, porque a gente vai chegar num limite muito baixo ainda do que um ser humano consegue chegar perante tudo que nós fomos ensinados. Sim. Senhores, boa noite, meu nome é Felipe, sou esposo da Natália, pai de 3 crianças, na verdade 4, uma está no céu. Senhores, eu fui designado para falar sobre a paternidade nos dias de hoje. E eu não me considero um exemplo de paternidade, nem nada do tipo. Estou aprendendo. E conforme eu estou aprendendo, eu gostaria de compartilhar alguns pontos com vocês que eu considero que são interessantes. É importante a gente ter uma noção de que não é tão complicado ou difícil a gente perceber que há algo de muito estranho acontecendo na nossa sociedade hoje. Tem crianças mandando nos pais, tem homens se transformando em mulher e exigindo que a gente chame ele de ela, sendo que a gente olha que ele é ele e ele exige que nós chamemos de ela. Tem jovens se automutilando, tem vícios se alastrando, ao mesmo tempo famílias dilaceradas e monoparentais, muito apego ao material. De certa forma, a gente vive num contexto social doente, psicologicamente doente. E muitas das vezes a gente não para reparar que as ideias que a gente pensa ter não são necessariamente nossas. Elas já vêm embaladas de uma certa maneira, seja em filme, em noticiário, na opinião pública, na opinião dos nossos pares. E eu gostaria de ler brevemente um texto do professor Olavo de Carvalho. Alguém que não conhece o trabalho do professor Olavo de Carvalho? Todos já ouviram falar? Ele tem um texto que ele deixa muito claro o problema, ele intitula o texto O Problema dos Brasileiros, e faz sentido, principalmente para os homens, entender o que ele diz aqui. Vou ser bem breve. Todos nós que fomos criados no Brasil recebemos o impacto de um caos mental intolerável e sofremos por isso de graves deficiências de percepção e julgamento.
a não ser aqueles que chegaram da Europa, da América ou da China. Percebemos mal a relação tempo e espaço, as relações causais da vida prática. Quantas vezes vocês já não viram pessoas se queixando da falta de resultados em ações que elas não praticaram? Ou seja, o sujeito não faz, não desencadeia o efeito, não obtém a causa e depois fica triste por não lembrar de não ter desencadeado o efeito. Isso é muito comum no Brasil, tanto na esfera individual quanto pública. E ele continua: tive a sorte de perceber isso quando eu era ainda um adolescente mediante o confronto do meu desempenho na vida com o de pessoas de origem europeia recente. Aqui ele dá um exemplo do pai. Ele estava num contexto com alguns amigos e o pai de um desses amigos de origem russa nota eles brincando e ele começa a perguntar para as crianças: você sabe qual que é a origem dessa garrafa? Você sabe qual que é a origem dessa mesa? Você sabe como que ela foi produzida? De onde que ela vem? Etc, etc. E o pai do garoto começa a explicar a origem dessas coisas. E nesse momento o professor vira e fala: eu sou um completo idiota. Eu não sei o que está acontecendo à minha volta. Esse homem, segundo o professor, estava na realidade. E ele continua: eu percebi que só algumas pessoas tinham essa noção densa da realidade. Realidade que se constitui em uma presença física e uma ação que você desempenha nessa relação e que é o tecido da nossa própria vida. Cheguei à conclusão de que eu era um sonso, um bobão. Fiquei estarrecido e comecei um trabalho de autorreforma que levou mais de 20 anos. Parênteses. Se nós queremos educar as nossas crianças, se nós queremos ser pais melhores, principalmente nós homens, demorará, levará tempo. Não vai ser do dia para a noite. E vai necessitar bastante esforço. Até hoje me impressionam a inépcia, a falta de sentido prático dos brasileiros, não raro mal compensadas por alguma habilidade profissional específica. Por exemplo, o sujeito é um empresário ou investidor, sabe fazer dinheiro e se gaba de ser, por isso, um homem prático, mas não sabe resolver conflitos domésticos banais ou planejar suas férias sem transformá-las num pesadelo, etc, etc. Os homens práticos, empresários, investidores, políticos, acham que são homens práticos porque têm o domínio da prática na sua profissão específica, mas não têm na vida. Sabem administrar uma fábrica, mas não a sua porca vida. Ele continua, ele disse que foi nos Estados Unidos que pela primeira vez ele entendeu que um problema prático tinha alguma solução. Todo problema que aparecia no Brasil virava uma tragédia. Outro exemplo que ele diz é que ele nunca teve uma ideia na porca vida dele que nunca todos os brasileiros consultados não dissessem que daria errado. Não, mas você não tem experiência. Não, mas você está com ilusão. Não, mas você vai se ferrar. Sempre foi assim, segundo o professor. Ou seja, o indivíduo compensa a incapacidade prática, castrando a capacidade prática do outro e castrando o seu desejo de agir. É claro que estamos num país doente. O país doente está dentro de cada um de nós, segundo o professor. Todos nós somos incapazes. Todos nós. E para isso, precisamos fazer uma reforma dentro de nós mesmos. E olhar dentro do espelho e reconhecer que não sabemos fazer nada. Por exemplo, como é que você resolve um conflito doméstico? A mãe está lá, briga com o filho, como é que você resolve isso? Segundo o professor, se você não souber resolver isso em 5 minutos, você é um bobão. Ou seja, você não sabe resolver um problema da vida prática. E ele diz, se você não sabe, alguém sabe. E procurar isso chama-se adquirir cultura. Só que no Brasil, adquirir cultura é uma coisa, a vida prática é outra. Elas não se fundem, elas não se unem. Ou seja, no Brasil, segundo o professor, existe essa coisa do caranguejo no balde. O caranguejo no balde é o seguinte, tem vários caranguejos no balde. Se um sai, o outro puxa. E é sempre assim, sempre foi. E aparentemente sempre vai ser. A não ser que nós comecemos a mudar. Esse ponto é interessante porque
se a gente não tiver essa noção de que nós somos doentes e nós estamos doentes e sofremos esse impacto cultural, dificilmente a gente vai ter mudança. Dificilmente a gente vai mudar. A gente pode até tentar fingir, mas não vai mudar nada. Então esse tema todo, ele traz essa análise do problema da nossa sociedade. E contribuir com a restauração da sociedade, a gente contribui com a restauração dessa sociedade falando e tentando tratar um pouco sobre esse tema. Os homens, no final das contas, eles parece que perderam, não só os homens masculinos, os machos, mas os homens de forma geral, parece que perderam o medo de Deus. Parece que não prestam mais conta para Deus. E de certa forma, a gente nota isso com muita clareza. Talvez nós aqui prestemos contas para Deus, mas na maioria das pessoas que a gente olha ao redor, não é bem assim. Então qual que é a nossa crise atual? E é difícil de resolver essa crise? Não necessariamente. A gente precisa assumir nosso dever enquanto seres humanos, ou seres da espécie humana. E qual que é o dever do homem? Segundo o autor do livro A Crise da Paternidade, Pais Ausentes, do padre Miguel Ángel Fuentes, ele diz que o nosso dever é criar e sustentar uma família, direcionar nossos filhos, direcionar nossa esposa e sermos prudentes. E essa prudência, ela se baseia nos atos que nós fazemos cada dia. Ao dizer não para nossa filha, para os nossos filhos, ao separar uma discussão, ao botá-las para dormir, ao aceitar o colo que elas pedem, ao instruir quanto a uma determinada dúvida. Deus não fez o homem para ser órfão. Não à toa a gente precisa de um pai e de uma mãe para a gente ser gerido. Hoje é engraçado que os filhos acabam vendo os pais como meros parceiros para fazer aquele ato. Vou evitar falar a palavra por causa das crianças. Ou seja, os nossos pais, segundo algumas crianças, nos geram e simplesmente nos abandonam. Pensa, por exemplo, pessoal, na figura do pai ausente. A razão que nós temos enquanto seres humanos, se for mal direcionada, abre espaço para o mal, abre espaço para animalidade. Meu óculos está super embaçado. Abre espaço para animalidade e mais tarde para bestialidade. A Laís comentou sobre São Tomás de Aquino, e aqui eu trouxe uma passagem que ele diz também, se eu não me engano, em uma das páginas da Suma Teológica. Ele diz o seguinte: São Tomás de Aquino dizia que se tenho a razão ferida e não fui suficientemente educado, eu viro uma besta maligna. E este é o panorama da sociedade atual. O homem animaliza o filho pela falta da sua própria educação, o filho bestializa-se e, consequentemente, a sociedade faz as coisas do jeito que o demônio quer. O problema, portanto, ela mora na falta da educação do homem. Se a gente não se educa, não poderemos transmitir isso, para as nossas crianças. E, consequentemente, essas crianças também podem correr pelo mesmo caminho que a maior parte da sociedade corre hoje. Por exemplo, pessoal, alguns aqui eu não conheço pessoalmente, mas eu vou compartilhar algumas histórias pessoais. A Natália comentou: o meu passado me condena. Eu fui, de certa maneira, meus pais não me deram uma educação assim tão uau. Eles não foram tão presentes num determinado momento da minha vida. Quando eu era jovem, 9, 10 anos, meu pai se acidentou andando de moto. E a partir dali a figura do meu pai se tornou ausente. Logo, eu fui buscar uma figura paterna fora de casa, com amigos, colegas da escola, coisas que eu fazia naquela época. Evidentemente, usei droga, tive problema pra caramba, viciado em pornografia, assim, ó, o cardápio inteiro.
ótimo, lindo. Pela graça de Deus, evidentemente, a gente tenta melhorar. Certo? A gente tenta melhorar. E, graças a Deus, tudo contribuiu para que essa melhoria se alastrasse, a gente conseguisse se casar, conhecer a Natália, geramos crianças. Então, de certa maneira, até um caso ruim, como eu fui, tem salvação. E se isso aconteceu, é muito provável que se alguém também se encontra numa situação similar, ela consiga sair também. E nesse sentido, se eu não tiver um interesse genuíno em buscar, em entender, em me educar e transmitir esse aprendizado para as minhas crianças, certamente elas vão padecer também. Portanto, os homens é que devem tomar a rédea na educação dos seus filhos. Nós é que devemos demonstrar o interesse pelos assuntos. Nós é que devemos direcionar. Nós é que devemos supervisionar. Porém, com homens loucos que nós temos, neuróticos, egoístas, como que isso é possível? Pense na quantidade de homem viciado em jogo, em pornografia, em vícios e etc, etc, etc. O homem que está viciado em ver o joguinho da segunda-feira porque o time dele, sei lá se é segunda-feira, mas porque o time dele precisa ganhar o campeonato. Cara, pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus. Então, primeiro ponto, comece jogando fora a sua televisão. Seja radical. Posso ser polêmico aqui também, né? Mas enfim. Comece jogando fora a sua televisão. Pare de dar atenção para isso. Use só para um Netflixzinho com a sua esposa no final do mês, no final da noite, etc. De certa maneira, pessoal, a gente precisa rastrear de onde vêm as nossas ideias, para que a gente possa tomar consciência da nossa situação. Como eu disse no começo, as nossas ideias elas não necessariamente vêm da gente. E teve um autor da década de 30, ele escreveu um livro chamado Autoridade e Família. O autor chama-se Max Horkheimer. Ele foi um dos fundadores da escola de Frankfurt, que foi uma escola de estudo da sociologia e que visava influenciar o comportamento social da Europa na década de 30, se eu não estou enganado. E ele dizia, uma frase de uma passagem do livro dele, dizia que a mulher é como uma prosti que aceita fazer o trabalho sem ser paga. Deixa isso descer em vocês. Olha só, uma frase como essa, uma frase tão deplorável como essa, o que ela mostra, né? O cara era completamente contrário à autoridade familiar. Completamente contrário. E ele via que a autoridade familiar era o cerne do problema e necessariamente precisava ser destruída. Um pouco a ver com o que a Laís trouxe também. Ele dizia também que os filhos eles deveriam assumir uma espécie de paridade com a autoridade do pai. Então os filhos deveriam ser similares, serem nivelados. Os filhos sobem e os pais descem. Ficava esse nivelamento. Não à toa esses autores tiveram sucesso. Tivemos revolução sexual, tivemos o abuso da utilização de entorpecente, etc. Então, essas pessoas que foram influenciadas e ainda estão adoecidas psicologicamente. E tem uma passagem do padre Angel, no livro anteriormente citado, que ele fala o seguinte: filho que nasce sem pai apresenta, no caso, não nascer necessariamente, o pai faleceu e a criança ficou sem o pai, mas que nasce, por exemplo, a presença do pai não está ali, mas não está. Filho que nasce sem pai apresenta maior risco de enfermidade mental e tem dificuldade de controlar seus impulsos e é mais vulnerável à pressão de seus pares e de ter problemas com a lei. A falta de pai constitui fator de risco para a saúde mental das crianças. Portanto, as pessoas elas deveriam também buscar casarem-se maduras, com maturidade, porque espera-se do casamento a criação de filhos, a gestação de filhos. E se você é um imaturo querendo criar uma criança, certamente vai ser um plano fracassado.
E aí é engraçado que o autor fala que o parâmetro da maturidade é saber o que precisa ser feito. Possuir a virtude da prudência. A Natália trouxe isso mais cedo. Parece que as pessoas esqueceram que tem alma. Se o pai não fizer, pessoal, não espere que a esposa faça, que a mamãe faça ou que a escola faça. A escola não vai substituir o seu dever de pai. Não vai. E de mãe também. A ausência do pai, o padre continua. Antes de tudo, a ausência de uma presença necessária, cujas consequências condicionam, em muitos casos, a aparição de numerosos transtornos psicológicos. Através das relações paterno-filiais, o comportamento paterno é um marco normativo necessário que permite aos filhos, perceberem a realidade e superar a sua instalação provisória na deleitabilidade da concupiscência. Ou seja, com a presença do pai, o filho consegue evitar o ato de pecar. Isso é o que o padre diz. Aí ele discorre no livro, etc. Ou seja, o pai é uma presença necessária. Aqui já estou me encaminhando para o final. O pai, ele é necessário. E se a gente não estiver ali, eles vão ser conduzidos, os filhos, pelo seu próprio instinto pecaminoso. Pelo seu próprio pecado. O pai é o que fala não. O pai é o que impõe limites. O pai é o que fala basta. O problema, aqui o padre também fala do problema do homossexualismo. A quantidade de pessoas que o padre entrevistou, e eu também tive essa oportunidade na minha vida, se é que pode ser considerado uma oportunidade, de conversar com homossexuais, e todos, categoricamente, todos tiveram problema com a família. Todos. Ou a mãe, sei lá, problema, ou o pai não era presente. Todos tiveram algum problema familiar, sem exceção. E o padre ele traz aqui um doutor especializado no assunto da homossexualidade em crianças, e o doutor fala o seguinte: muitos dos meus pacientes homossexuais me dizem que os seus pais não tinham nada para lhes dar. Um deles, de 26 anos, me disse recentemente: meu pai estava ali, mas não estava. Ele estava em casa, porém não posso recordar nada de notável e significativo dele. Cara, pensa que bela M. Você não conseguir recordar absolutamente nada do seu pai, nada de notável. Seu pai era uma sombra, era aquele que ficava sentado no sofá, apertando o botão da televisão, e você não tinha uma troca com ele. As memórias que eu tenho, por exemplo, do meu pai, eram, depois dessa parte da juventude, eram lá 8, 7, 6 anos. Eu lembro muito dele fazendo coisas de homem, serrando coisa, construindo coisa. Tipo, essas memórias permanecem na cabeça das crianças para sempre. E é isso que um homem deve fazer. É isso que um homem deve fazer. Não é tão difícil assim. Não é lindo? Não é tão difícil assim. As meninas educadas, na questão da mulher, esse médico fala, finalizando já, a presença do pai alcança também as filhas. A feminilidade se realça e se define frente à masculinidade. As meninas educadas sem o pai têm menos segurança em si mesma e uma baixa autoestima. Exigem muito menos de homens. Ao contrário, elas caem ante a primeira promessa de um amor esporádico. Portanto, senhores, para finalizar, passem tempo com os filhos de vocês, brinquem com seus filhos, deem atenção aos seus filhos, ensinem algo novo. Eu, por exemplo, eu vou ter que aprender a desenhar, cara. Minha filha exige que eu desenhe Papai Noel para ela, e eu não sei desenhar um Papai Noel, a não ser um palitinho. Eu preciso aprender a desenhar, para mostrar para ela. O de hoje ficou bem feio. Ficou ridículo.
Se subir no seu colo, se sua filha ou seu filho quiserem subir no seu colo, permaneça ali. Não o tire, porque... Peraí, filho, pai tem que trabalhar. Peraí, filho, deixa só eu ver o meu WhatsApp aqui rapidão, que fulaninho tá me mandando o emoji ou whatever. Mantenha os filhos de vocês na realidade. E, por fim, aqui a maioria de nós prossegue dessa maneira, mas a gente deve voltar a temer a Deus, a gente deve manter a confissão em dia, a gente deve se curvar a Nossa Senhora e a São José e buscar os sacramentos. Obrigado. É isso, gente. Nossa ideia é que nós nos reunamos uma vez por semana. Para nós é bem desafiador, né? Mas Deus está nos chamando para águas mais profundas e nós vamos. A ideia é essa, que a gente se reúne uma vez por semana, o local a gente vai... Estamos nas catacumbas, né? Então não temos... Meia hora, hein? Meia hora? Top.